Meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, esta tarde estava sentado aqui no escritório e comecei a pensar sobre a vida conjugal. Vivemos em uma época que a vida conjugal, após os 4, 5 anos em diante, ela tem perdido o seu brilho, perdido a sua essência, não o seu conteúdo. O conteúdo continua sendo vida conjugal, mas os homens e as mulheres, marido e esposa, têm perdido a essência. O que é essência? O cheiro da comunicação. Essência é aquilo que você sente, aquilo que você vê. E nesse intervalo de frieza espiritual, frieza matrimonial, frieza amorosa, o diabo tem achado uma brecha para que as pessoas se divorciem. Nós vivemos num país que até na abertura da nossa república, ele não tinha o casamento civil. Então, o presidente da época decreta a República do Brasil em 1890. E após 69 dias que ele tinha feito, proclamado a República, ele decreta o casamento como em casamento civil. E esse casamento, no projeto 181, artigo 26 e 27, ele diz que seria um juramento com qualificação. O casamento seria insolúvel e o casamento precisava ter responsabilidade, precisava ter responsabilidade para assumir, porque o casamento seria a única forma de nós termos uma família organizada, uma família registrada em um cartório a nível Brasil. E as coisas foram se mudando, foram se aceitando, muitas pessoas queriam se casar e não podiam, porque o casamento era só feito pela Igreja Católica. E a Igreja Católica dominava esse item, e muitas pessoas sofriam muito. E Deus abençoou o nosso presidente da época, e ele acabou fazendo esse decreto, e esse decreto foi aprovado, e Deus o abençoou grandemente. E agora, meus amados irmãos, as pessoas não têm dado o devido valor que esse casamento tem. Tem olhado para esse casamento e visto o casamento como um acordo normal, com um acordo sem graça, um acordo por prazer. Haja visto que Deus, quando fez o homem e os animais, ele disse: crescer e multiplicar e encher a terra. Então ele disse para o macho e para a fêmea que eles precisavam ter as suas harmonias, suas relações sexuais, para que eles pudessem procriar. E os animais, eles procriam de uma forma sem discussão, sem briga. A fêmea animal, ela precisa do macho para que a fecunde. Ela tem o seu período fértil. E esse período fértil, ela fica ansiosa porque ela precisa fecundar. É uma ordem de Deus, ela precisa criar. Não é? E o macho animal, ele fica ansioso quando encontra uma fêmea no seu período fértil. Na linguagem animal é chamado de cio. Mas o homem tem uma grande vantagem. O homem tem inteligência, descobriu que o sexo não é só para procriar, o sexo é para prazer. E o povo, meus amados irmãos, os casais têm tido prazer sexual alguns meses, alguns anos, e depois ele se esfria, chamado-se tibieza. Tibieza que é distanciamento um do outro. Moram dentro da mesma casa, mas não vivem juntos. O pensamento de um é longe do outro e assim por diante.
Esse que é o grande problema da nossa humanidade. A humanidade tem perdido muito com essa frieza. A humanidade tem perdido muito. Hoje eu trabalho em um cartório e trabalhei muitos anos em cartório e de uns 25 anos para cá, a gente, cada 10, 15 pessoas que entram, de cada 100 pessoas, 10% ou 15%, você pergunta, casado, divorciado? Casado, não, sou divorciado. Casado, não, sou desquitado, e assim por diante. Então o diabo tem ganhado uma particularidade muito grande. Você pergunta às vezes para as pessoas, por que vocês se divorciaram? Ah, a gente perdeu o amor, a gente perdeu aquela amizade que a gente tinha, aquela ansiedade que tinha um pelo outro, né? E tem alguns engraçadinhos que dizem assim, mulher tem muita por aí. E tem algumas mulheres também que dizem assim, da mesma forma, homem tem muito por aí, e assim por diante. Então, meus amados irmãos, a igreja do Senhor precisa ter muito cuidado, os filhos dos crentes, nossas igrejas, tem uma estatística aí que mais ou menos 10% dos crentes a 15% dos crentes são divorciados. Você pergunta por que se divorciaram? Ah, sei lá, não dá para a gente explicar por que se divorciamos. A gente, quando viu, já estava divorciado. O diabo, ele cega as pessoas e dá esse prazer do divórcio, infelizmente, chamado um presente do diabo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter cuidado com nossos filhos, orientar os nossos filhos, nossos membros. Eu sou pastor por misericórdia de Deus, muitos me conhecem. E a gente precisa ter muito cuidado porque o casamento é uma coisa fundamental na vida da igreja. A igreja, se todos divorciarem, como é que vai acontecer a vida? As crianças criadas sem pai, criados sem mãe, longe um do outro, isso é um absurdo. Eu não posso eu não posso entender como é que se pode uma coisa dessa acontecer. Mas outro dia nós vamos continuar com esse assunto. Deus abençoe a todos. Eu estou um pouco cansado, vou tomar um banho, vou me descansar, mas depois a gente continua nesse assunto, tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos nesta noite. Ame o seu cônjuge. Fale palavras de carinho com ele, tenha paciência com ele. Quando eu falo com ele, é o cônjuge em geral, tanto o homem para a mulher como a mulher para o homem. Porque sem paciência nós não venceremos nunca a nossa dificuldade, tá bom? Deus abençoe e tenha uma boa noite na paz do Senhor. Tchau.